Eu sou Benício, eu sou indígena Pitaguari, eu sou liderança aqui no meu povo. Eu estou aqui na aldeia Munguba, que fica na Pacatuba, no estado do Ceará, aqui no Brasil. E venho de uma família de curandeiros, né? O meu tio é pajé, minha avó é bezendeira, conhece muito sobre medicinas tradicionais, minha mãe também. E minha mãe, quando ela nasceu e se criou aqui na aldeia, e quando ela casou com meu pai, que é primo dela, e que meus avós também eram primos, e meus tios são primos das minhas tias, é tudo em relação entre primos. E a gente ainda não tinha aqui no Brasil, a gente, quem vê indígena, acha que sempre teve esses direitos ou esse reconhecimento garantido pelo governo, mas não. A gente teve um direito de reconhecimento não há muito tempo, acho que em 1990, 91, que quando começou as lutas indígenas aqui no Ceará. E na época que minha mãe se casou, ela foi morar em Fortaleza, porque se tinha essa expectativa da busca pela vida melhor, né? Porque aqui nos interiores, aqui é um lugar que é semiárido e tem bastante escassez de água. E na época a distribuição de água não era boa, e então as pessoas iam para as cidades para tentar uma vida melhor, né, conseguir emprego, essas coisas. E minha mãe e meu pai foi morar na cidade, e eu nasci em Fortaleza, que fica a 25 quilômetros da minha aldeia. Mas na época ainda não havia esse reconhecimento. Eles viviam como indígenas, mas não havia esse reconhecimento. Então eu cresci dentro de uma realidade que é de periferia, de umas cidades mais violentas do mundo, né, que é Fortaleza. E eu cresci dentro dessa realidade de periferia, e eu só saía da minha casa e ia para a escola, porque minha mãe via os noticiários e dizia que o bairro que eu morava era um dos mais perigosos da cidade. Então ela não deixava eu sair na rua, só para ir para a escola. E ela ia me deixar. E a minha escola ficava, tipo, 3 casas da minha, né? Ficava assim, ó, dividida. E ela ia me deixar lá, porque ela tinha medo de, como os noticiários diziam que era perigoso, ela não deixava eu sair sozinho na rua nunca. Então eu fui ter autonomia de sair mesmo de casa e conhecer as coisas e a professora que o mundo é, quando eu tive 18 anos, que aí eu tive autonomia de sair, de conhecer minha aldeia. Então eu conheci alguns projetos próximos à minha casa que tinha projetos dentro da aldeia. Então comecei a retornar para minha aldeia. Então foi aí que eu fui mudando um pouco da minha visão de mundo, porque eu cresci, apesar de indígena, cresci dentro da cidade e tinha um olhar totalmente diferente do que a minha cultura diz hoje. Então eu via que eu estava num lugar que não era meu. Eu estava lá, mas eu me sentia um estranho no meio de tudo. Então não me encaixava em nada, eu achava tudo muito estranho. Então quando eu comecei a retomar essas minhas raízes, né, voltar para minha aldeia, conhecer outros indígenas, né, ter convívio mais com a minha família, com meu tio, que é pajé, eu fui me reconectando, né, e fazendo essas primeiras desseparações, nessas decisões, essa cisão que a sociedade fez entre minha cultura e o meu modo de vida. Eu comecei a juntar novamente a minha cultura, os meus encantados, o meu espírito com o que estava faltando, né? Então começou aí essa reconexão e essa decisão sobre como que eu estava fazendo e acontecendo dentro da minha vida. Então, como eu cresci dentro de uma outra realidade, eu pensava em ser engenheiro, mecânico. Não sei por quê, acho que meu pai começou a trabalhar com oficina e tal, e eu quero estudar, então, mas eu quero seguir o caminho do meu pai, então eu queria ser engenheiro mecânico, porque aí eu poderia ajudar ele e tal nessa questão. E eu comecei a estudar dentro da escola e também depois para tentar entrar na universidade, tudo que ligasse à engenharia. Então, eu estudava matemática, estudava física, e eu fui vendo apesar de eu ter uma facilidade de entender aqueles números todos, eu via que
não era bem aquilo que era para mim. Eu estava fazendo porque era como se fosse uma decisão que eu tomei, é melhor para mim ajudar meu pai, mas não era uma coisa que me fazia feliz, uma coisa que me deixava satisfeito em estar fazendo, em estar estudando, apesar de ter facilidade para aquilo. Então, quando eu comecei a me reconectar, a voltar para a aldeia, conhecer meus outros tios melhor, comecei a conhecer a minha cultura, os grafismos, que até então eu não entendia nada, e eu comecei a ver aqueles grafismos, uma pintura que ficava 15 dias na pele, e eu achei aquilo muito incrível. Nossa, como é que fica 15 dias na pele e depois sai? É uma coisa que eu acho que todo mundo que conhece a tinta começa a se questionar. Por que fica 15 dias, não sai com nada, não sai com álcool, não sai com água? É uma coisa bem esquisita. E eu fui me interessando por aquilo e me encontrando dentro daquilo. Então, eu ainda entrei para a universidade para fazer matemática, e eu comecei a estudar matemática. Era um curso que era muito estranho para mim, porque não tinha nada que era em conjunto, não tinha trabalho em equipe, nem nada. E eu achava aquilo muito. Eu estava num lugar que não era meu. Então, eu estudei por 1 ano e meio, até que surgiu a oportunidade de eu poder ir para o Rio de Janeiro, junto com outros indígenas do meu povo, para poder participar da Jornada Mundial da Juventude em 2013. E a gente foi de Kombi. E isso foi bem interessante, porque eu nunca tinha feito uma viagem tão grande de carro ainda. Então eu fui, na época eu já dirigia, e foi eu, mais alguns indígenas e outros amigos, e a gente foi passando por aldeias indígenas. E a gente passou nos Potiguara, que são... Meu povo descende dos Potiguara, na Baía da Traição, lá na Paraíba. E a gente passou lá e eu pude ver de perto essa conexão que eu comecei a refletir. Nossa, meu povo veio daqui, como é que pode uma coisa tão longe? E a gente está lá no Ceará, e a gente descende desse povo, e na época não existia carro, nem havia essas coisas, todo mundo foi a pé. Então eu fui vendo essas interrelações de ancestralidade, né? E como que isso era forte, porque quando eu chegava lá eu sentia essa reconexão. E depois a gente continuou seguindo, passamos por Salvador, passamos por Recife, vários outros lugares. E na época eu já conhecia um amigo nosso em comum, meu de Dani, que é o Biraci, e a gente foi lá na aldeia do Biraci, que é muito longe de onde eu moro. E eu cheguei lá eu dirigi a noite toda, cheguei de manhã cedo, e o pessoal que estava comigo disse: a gente vai dormir, quando a gente acordar a gente segue viagem. Eu fiquei: não vim de tão longe para dormir aqui. Então eu tava com muito sono, e o Biraci também, que ele toca e tal, e tava à noite lá tocando e tava também com sono, mas você não vai vir aqui na minha aldeia a primeira vez para estar dormindo, não. Aí eu fui conhecer a aldeia dele. Então foi quando ele me deu as primeiras dicas sobre pintura corporal, que ele me disse: você usa uns palitinhos assim de coqueiro, você usa uma tinta mais fina, que você vai conseguir fazer outros padrões de grafismos mais detalhados. E eu fui entendendo melhor aquilo e como que os grafismos, apesar de ter suas diferenciações de padrões e de cores, como que ele une todos esses povos, né, em todo o Brasil e alguns lugares também de outros países que também têm os seus grafismos, né, como na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, em outros lugares que também fazem grafismos, né, não só no corpo, mas também em tecelagem e também em outros lugares. Então aquilo me encantou muito. Eu já tinha um pouco de conhecimento sobre pintura, mas era uma coisa muito mínima. Eu não conseguia ver as possibilidades que eu poderia fazer com a pintura como eu faço hoje. Então, aquilo para mim foi muito importante, porque me abriu muito sobre como que eu poderia fazer tudo que eu queria fazer e não sabia como. E eu comecei a ver uma possibilidade de que eu poderia fazer tudo aquilo que eu pensava na minha cabeça, mas dizendo: nossa, como que eu vou fazer isso? Eu queria eu não queria que todo mundo na minha idade, na minha escola, dizia que tinha que conseguir um emprego. E eu não queria trabalhar.
Não no sentido de que eu tinha que estar todo dia numa empresa, todo dia ver as mesmas coisas, fazer aquela mesma coisa assim, aí depois a gente estuda na escola que tem o Fordismo, o Toyotismo, todo dia apertar o parafuso e fazer as mesmas coisas. Eu não queria fazer aquilo, mas eu sabia que eu tinha que pagar contas, porque a sociedade impõe a gente a pagar contas. Então eu comecei a ver que eu tinha uma possibilidade de pagar a conta e fazer o que eu gosto, que era através das pinturas, né? Então depois eu fui descobrindo que eu podia fazer exposições, que eu podia fazer oficinas, que eu podia fazer também em camisas, né? Hoje eu faço também para pulseiras, desenho para fazer em pulseiras. E eu fui vendo essas diversas possibilidades que eu poderia fortalecer a minha cultura para mim e para o meu povo e também para outros povos, e que eu poderia também fazer uma coisa que a sociedade me impunha, né? Então, não era a decisão que eu tinha tomado antes que foi importante para mim entender que era a decisão errada, né? Então eu tinha que escolher primeiro uma opção que não era a que me fazia feliz, para entender que existia outra que poderia me fazer feliz. Então foi quando eu voltei dessa viagem, que tinha passado o período de matrícula na minha universidade, que eu decidi de não renovar a matrícula. Eu ia tentar fazer outra coisa. E meus amigos que da universidade, eu tinha outros amigos que nessa época eu coordenava um cursinho lá no meu bairro em Fortaleza, que era um cursinho pré-vestibular para outros alunos que não podiam pagar cursinhos pré-vestibulares, e eu coordenava para que eles pudessem se preparar para fazer essa prova, né? Então era um trabalho voluntário que eu fiz durante 4 anos, e eu coordenava, e eu tinha meus amigos vários amigos de cursos diferentes que davam aula para esses jovens, né? Então, eu conheci alguns amigos, meus melhores amigos que faziam geografia, e eles me mostraram, né, que dentro da geografia também poderia trabalhar as culturas indígenas. Então, foi aí que eu percebi que eu poderia também ser um pesquisador, como eu queria ser dentro da academia, e também trabalhar culturas indígenas. Então, eu comecei a pensar em estudar para me preparar para entrar no curso de geografia. Então, mas até aí, então era só uma ideia, não era uma coisa certa. Ah, vou fazer geografia e vou ser assim, vou ser professor. Isso era uma expectativa que eu comecei a criar. Eu acho que a geografia pode me oferecer o que eu estou procurando. Então, ficou uma possibilidade que eu fiquei pensando. Já em 2014 para 2015, surgiu a oportunidade, junto com o Biraci, num trabalho que a gente estava fazendo com terapia já. Na época eu tinha um curso apenas de terapia. E a gente estava fazendo um trabalho com o professor Adalberto, que é um cara muito legal aqui do Ceará, que trabalha com terapia comunitária. E a gente estava fazendo um trabalho com ele. Foi quando ele ofereceu para a gente esses cursos. Ah, vocês querem fazer, se vocês quiserem fazer algum curso que a gente tem aqui na instituição e tal, vocês podem fazer e tal. Foi aí que eu comecei a pensar, e se eu quiser fazer todos? Ah, você faz todos. Então, eu fiz todos os cursos que tinha disponível para me fazer. Então, na época, eu fiz o curso do Renascimento, que é uma espécie de regressão consciente, que você tem um contato de quando você estava no feto da sua mãe e tal, que é um trabalho de autoconhecimento muito interessante, que eu recomendo para todo mundo que possa fazer. Eu fiz também um curso que é para entender sobre as nossas dores afetivo-emotivas e como essas dores estão dispostas no nosso corpo, né? Aparece dor de cabeça, dor de barriga, que às vezes não tem muita razão para estar ali, mas é uma coisa que é psicossomática. Então, comecei a entender melhor sobre isso. E também, depois, eu fiz um curso também de massoterapia, e eu fui entendendo melhor como que essas decisões da nossa vida também impactam no nosso corpo, e como que essas às vezes a gente tem uma pedra no rim, uma pedra na vesícula, e como que essas dores no corpo, né, dor de barriga, às vezes você vai fazer uma prova, dá o branco, né, como que essas coisas, essas reações do corpo está relacionado com as nossas decisões, né, e como que nas nossas escolhas dentro da nossa vida, que de uma forma indireta, ou às vezes até mais do que direta, também
vai impactar no nosso corpo, né? E o nosso corpo vai demonstrar isso através dessas dores, né? Através desses incômodos, que as nossas decisões, né? A nossa falta de percepção de que as coisas não precisam ser separadas, isso acaba refletindo no nosso corpo, né? Às vezes a gente sente dores que, às vezes, a gente vai no médico, o médico diz, você não tem nada. Ah, mas está doendo, mas não tem nada. O exame disse que não tem nada, mas está doendo. Então tem alguma coisa, mas não é física. Às vezes é afetiva emotiva. E essa dor afetiva emotiva, né, psicossomática, é fruto das nossas decisões, né, das nossas escolhas durante a vida. Então a gente começar a entender que tudo está conectado, né, e não é só uma coisa que é social ou moral, mas às vezes é uma coisa que ela é espiritual, ela é biológica, né? Ela é física, e essas decisões, essas escolhas também aparecem no nosso corpo, na nossa vida profissional, né? Na nossa vida amorosa, com nossos relacionamentos, e tudo isso vai sendo impactado. E 2015, que depois que eu fiz todos esses cursos, eu passei um ano inteiro fazendo curso de terapia. Então eu tive um trabalho de autorreconhecimento muito grande. Inclusive eu descobri que eu tinha medo de água. Eu tinha muito medo de água, onde tinha mais água do que eu tinha medo. Então, inclusive uma vez, eu acho que lá naquele intercâmbio que a gente fez lá em Gorka, que a gente foi para um lago, e era um lago super lindo, assim, e eu ficava só no rasinho, assim. Foi quando eu vi assim, rapaz, esse medo de água já tá me atrapalhando muito. Foi quando eu voltei para o Brasil e eu decidi fazer aula de natação. Vou aprender a nadar, que é para me acabar com isso, que eu tô perdendo. Eu tô perdendo de aproveitar a vida por causa desse medo besta. Aí eu aprendi a nadar, pronto, eu não tenho mais medo de água. Então, em 2015 que eu decidi assim, eu já sei, eu tenho que fazer geografia. Eu tenho que fazer geografia porque eu conheci lá o laboratório lá na universidade, os professores, eu vi que eu podia fazer ciência e ao mesmo tempo poderia ajudar meu povo, né? Não só na questão de pesquisa, mas também com projetos, né, que envolvessem territorialidade, a questão agrária e todas essas coisas. Foi quando eu botei na minha cabeça, eu vou fazer geografia. E eu já tinha me inscrito na prova do vestibular, né, que aqui chama Enem. E eu não tinha estudado nada. E aqui, no Brasil, a gente tem uma coisa assim, você escreveu na prova e você é de periferia, né? Você tem uma isenção, que você vai ser aprovado. Mas se você não for fazer a prova, no ano que vem você não tem direito a essa isenção, porque você demonstrou que não tem interesse em fazer a prova. Então, se você vai fazer, você tem que pagar depois. Então, vou fazer a prova porque para mim não pagar no que vem. E daqui nesse prazo de um ano eu estudo bastante e passo. Então, uma coisa surpreendente, caiu várias questões sobre movimento indígena, movimento de sem terra, só coisas que eu sabia. E eu passei sem estudar nada. Foi uma coisa assim, quando eu vi que eu tinha que o caminho que eu achava que era errado, e eu dizia assim para meus amigos, eu nunca vou fazer geografia. E foi quando eu percebi que a geografia era o caminho que eu realmente tinha que seguir e a escolha que para mim era errada, na verdade era certa, eu nem precisei estudar. Caiu tudo que eu tinha visto durante esse tempo todo de viagem e cursos, caiu tudo e eu entrei sem precisar estudar. Entrei em terceiro lugar na universidade, eu entrei pegando o terceiro lugar. Então foi quando eu percebi que as coisas estão conectadas. Quando a gente começa a entender que o que a gente faz, apesar de que às vezes no momento, ou muitas pessoas dizem que é errado, ou que não, você não deve fazer isso, vai fazer outra coisa, como muita gente já falou assim para mim, até outros indígenas que diziam assim, o que você fica fazendo só pintura? Isso não tem futuro. Você vai ter que fazer outra coisa aí para você pagar a conta e tal. Eu falei assim, já que não tem futuro, então eu vou ser um sem futuro, porque eu não vou largar isso aqui não. E foi dando tudo certo. Tudo que eu vou planejando, quando eu envolvo, quando eu começo a me conectar com essas coisas que vão aparecendo,
que para mim não é acaso, as coisas vão acontecendo do jeito que elas têm que acontecer. Vai dando tudo do jeito que tem que ser. Então, eu comecei a estudar geografia, e uma das primeiras aulas de geografia, numa aula de geografia da população, um professor começou a falar da relação homem-natureza. Que os homens, na sua relação homem-natureza, aí ele ia começar a falar sobre a teoria de Malthus e alimentação e tal. Eu falei, ele perguntou se alguém queria falar alguma coisa, eu perguntei, professor, como assim relação homem-natureza? Não é tudo natureza? A gente não está dentro de um... Se eu estou no meio da floresta, a floresta pega fogo, eu não morro junto? Aí ele ficou, morre. E a gente não consegue fazer essa separação, porque a gente depende da natureza. A nossa comida vem da natureza, a nossa água vem da natureza, os nossos remédios vêm da natureza, o nosso ar depende da natureza. Então, tudo que é essencial para a vida vem da natureza. Então, na verdade, não é homem-natureza. A gente faz parte dessa natureza. E se a gente não cuida dela, a gente morre junto. Então, ele começou a entender. É verdade. Não sei por quê. Aí começou a pensar nesse sentido, de como que esses pensadores geográficos, né, traziam essas relações tão diferentes. E foi uma coisa que impactou muito, que no decorrer do curso, os professores vinham me chamar para dar aula. Então, tinha aulas sobre povos indígenas, os professores me convidavam para dar aula. Você pode ir lá fazer uma participação, ou seja, eu ia e dava a aula toda e ficava lá conversando com ele. E a gente ia falando sobre povos indígenas, sobre como que estava essa relação de território dentro do Ceará. Então, muitas vezes, os professores iam me convidar para participar das aulas dele como professor mesmo. Então, eu ia hoje a aula é com ele. E eu ia e dava aula. Então, foi muito importante no curso de geografia, eu me senti muito acolhido no sentido de que os professores também tinham esse reconhecimento de que apesar de eu ser aluno, eu tinha muito a contribuir dentro da universidade. E quando eu comecei a fazer, né, no curso de geografia, eu comecei a pensar como que eu poderia ajudar meu povo, eu comecei a produzir trabalhos científicos que voltassem tudo isso para o meu povo, né? Então comecei a escrever sobre pintura corporal e identidade, sobre educação indígena, e tudo isso eu fui publicando, né? Publiquei artigo de livro, né? Na Espanha, em outros lugares também, em anais, em eventos científicos. E eu fui escrevendo sempre em torno disso: geografia, educação indígena, grafismos e identidade. Isso foi dando super certo. E para a discussão de hoje, né? Para nossa conversa de hoje, me falaram sobre 5 estímulos. E eu tentei trazer dentro da minha trajetória alguns estímulos que eu tive para poder seguir, né, nessa caminhada, e como que eu interpretava essas frases e como que essas frases podem ser estímulos para vocês também. E uma das primeiras frases era que é uma frase que está em uma língua indígena, que é Mitakuye, assim, mas na minha língua, em tupi, é Yandememe Maranongara, que era o nome do projeto que eu ajudava lá no Bom Jardim, que era com os jovens indígenas do meu povo, que era Juventude Indígena Realizando Sonhos, e tinha esse nome, Yandememe Maranongara, que é somos todos parentes, ou seja, somos todos irmãos, né? Somos todos conectados nessa mesma família. E quando a gente fala, eu comecei a entender melhor quando eu fui conhecendo um pouco da cultura Lakota também, sobre a cultura do Sweat Lodge e todas essas culturas que são diferentes para nós, às vezes a gente se fecha a não conhecer, mas quando a gente conhece, a gente começa a entender melhor essas conexões que vão além das fronteiras entre países e continentes. Eu comecei a entender melhor essa frase sobre somos todos parentes. E não é que eu ou Dani, você também é minha parente, você também é minha irmã.
mas tudo é parente, né? O sol é nosso parente, a lua é nosso parente, as pedras, o povo Lakota, eles dizem que as pedras são os nossos avós, ou seja, eles que são a nossa, é a base da terra, né? Se a terra é nossa mãe e a pedra está lá embaixo, que é mais antiga, então ela é nossa avó, porque ela que criou, né, a terra, né? Ela que criou a terra só surge no processo de pedogênese, que é de erosão da pedra, de sedimentos, e cria a terra. E esse processo de pedogênese traz essa relação, né? Quando eu comecei a estudar pedologia dentro do curso de geografia, eu comecei a entender que a rocha, né, trazia a terra, o solo, vem da rocha, que vai sendo com o tempo, né, com o vento, com as ações antrópicas, também vai sendo despedaçando e vai formando terra. Então, a pedra, como os Lakota já diziam, que é um povo milenar de mais de 12 mil anos, as rochas são nossos avós. E se a terra é nossa mãe, então todos nós somos, de fato, irmãos. Não só as pessoas humanas, mas também os animais, né? As onças, os lobos, as árvores. E se a gente não cuida dessa família toda, a gente está crescendo numa família problemática, onde os irmãos estão queimando os irmãos, ou o pai está comendo os filhos, uma coisa nesse sentido, que começa se a gente não entende que tudo isso está conectado, né? Que aí que vem essa minha segunda frase que eu até falei, que foi quando eu comecei o curso de geografia, a gente começa a entender que nessa relação não existe homem e natureza, é tudo natureza, nesse segundo estímulo, né? Da gente entender que se a gente está dentro de uma floresta, essa floresta queima, a gente morre junto, né? E se essa floresta queima e a gente não está lá, a gente morre junto também, porque com o tempo a gente vai ficar sem ar, a gente vai ficar sem comida, a gente vai ficar sem água. Então, tá todo mundo dentro de um único sistema que, quando a gente pensa em decisão, né, em desfazer essas separações e a gente entender que tudo isso está conectado, a gente começa a perceber que a gente precisa voltar para essas culturas indígenas, né, para essas culturas que são nativas e entender que elas não são culturas inferiores, né? Na verdade, elas são culturas superiores ao que a gente está vivendo hoje. E não é porque eu tenho um smartphone ou estou falando por um computador que eu tenho que é onde a gente está vivendo numa coisa melhor. Porque quando eu comecei a estudar geografia da indústria, eu vi que quando começou a era da globalização e da revolução industrial, o homem poluiu, acho que umas 10 vezes mais do que todos os indígenas do mundo poluíram em milênios. Então, até uma coisa que o Ayrton Krenak fala, que é um doutor honoris causa que é indígena, né, do povo Krenak, ele fala que o homem, né, o homem branco, ele se acha muito superior aos povos indígenas, né, por causa do conhecimento, da ciência e tecnologia, né, e da sociedade que o homem vive hoje. E ele fala que os homens vivem, tem escolas, né, tem hospitais, e eles se acham superiores por isso. E nós indígenas não, a gente não tem essa ideia de acumulação, vamos acumular muito porque a gente vai ter muito. Então não tem essa necessidade, né? Não se tinha geladeira, então a gente só caçava o que a gente ia comer, porque a gente não ia esbanjar alimento, né? Não ia estragar caça, não ia estragar frutas. Enquanto a fruta está no pé, ela está sendo conservada. Tirou a fruta do pé, ela começa a apodrecer. Então, a ideia é tirar apenas o que a gente precisa. E nesse sentido de tirar o que a gente precisa, a natureza ela também se sustenta, né? Ela dá o que a gente precisa e ela fica com o que ela precisa. E ele diz que a gente talvez um dia o índio entre na mesma onda do branco e talvez se junte, né, para fazer destruir todo numa forma de ironia, destruir o mundo todo junto, né, com os indígenas juntar, vamos se juntar, vamos destruir o mundo mais rápido, né, já que a ideia é destruir o mundo, porque ele diz assim:
os homens inventaram a educação, inventaram o hospital, inventaram a escola, né? Pistas, carros. Aí ele diz, mas o homem também inventou o sequestro relâmpago, né? O roubo, né? A arma. Antes não precisava de prisão, antes não precisava de prisão de segurança máxima, né? Não tinha essa necessidade, porque não existia esse tipo de risco. Uma pessoa tirar uma coisa do outro, isso era uma coisa até ilógica, né? Numa cultura indígena, não tem sentido. Já na sociedade moderna, é muito comum, porque o próprio capitalismo induz a pessoa a querer mais, e quando a pessoa nasce numa classe social menor, ela acaba tendo e se sente tomada por essa questão capitalista de se ter mais, acaba tirando as coisas das outras pessoas para ter esse mais que nem eles sabem por que tem que ter mais, mas a sociedade diz, você sempre tem que ter mais, você tem que ter o carro tal, tem que ter sapato tal. Então, essas decisões, né, essas separações de culturas mostram que os povos indígenas, na verdade, estão muito à frente do que os povos modernos, né? Porque viveram milênios sem desgastar a natureza, sem desgastar os animais, né? Conservando toda essa fauna e toda essa flora. E hoje aqui no Brasil a gente está vendo esse desastre que foi fruto das escolhas dos próprios brasileiros, da questão do incêndio no Pantanal, né? A gente vê hoje como que uma decisão, né, no sentido de escolha de um chefe de nação está causando tanto destruição dentro da nossa natureza. Então, uma coisa tão simples quanto um voto resulta numa incêndio que começou no início do ano na Amazônia, a Amazônia queimando tudo, hoje está no Pantanal, está no Cerrado, animais em extinção morrendo, lobos morrendo, povos indígenas tendo que sair de seus territórios por conta dos incêndios. E a gente vai vendo todos esses acontecimentos que vão acontecendo, porque uma coisa é um furacão. Aconteceu um furacão. Até o furacão tem uma razão antrópica, né? Quando eu estava estudando climatologia e a gente começa a ver que a geografia inclui tudo, eu vi, a minha professora estava falando que antes não se tinha tantos furacões como hoje. E esses furacões está sendo por causa do oceano que está mais aquecido. E quando o oceano está mais aquecido, ele gera uma massa de ar quente que se encontra com essa massa de ar frio na região dos Estados Unidos, a essa temporada de furacões. E antes não se tinha tanto porque o oceano era mais frio. Como o oceano está mais quente por causa do aquecimento global, a gente vai ter mais furacões. Então, até uma coisa que para a gente, ao olho nu, você acha que é uma coisa natural, mas na verdade o homem está envolvido. E como essas escolhas que a gente vai fazendo, do que consome, do que a gente faz, né, do que a gente anda, né? Às vezes você vai num lugar e quer ir de carro, às vezes dá para ir a pé, dá para ir de bicicleta, dá para ir de outra maneira que não vai poluir. Então, como que essas escolhas e como que essas relações afetam em todo o mundo, não só no Brasil, que está queimando hoje, mas também nos Estados Unidos, que está sofrendo com furacões, e em países que tiveram atentados, né, recentemente, e tiveram toda a sua economia destruída, e no próprio coronavírus, né, como que esse vírus está afetando o mundo inteiro e como que essas relações humanas impactaram na ação desse vírus, né? Talvez se tivesse, né, não tivesse tanta demanda por alimento, né, e as pessoas talvez não buscassem alimentos tão distantes, né, das realidades para tentar suprir essa necessidade. E talvez vírus não fossem tão descobertos assim, porque existe ainda muitos vírus que tem pesquisas que dizem que tem vírus congelados na Antártida, no Alasca, não sei aonde. Mas só que essa necessidade de ir nesses lugares, para que eu vou no Alasca? Para que eu vou na Antártida, né? Para que o homem quer ir num lugar onde não é para ir? Eu acho que o negócio está gelado lá.
O negócio tá lá escondido, longe, lá no cantinho do mundo, congelado, numa temperatura que, se você for, você morre. É porque não é para ir lá. As pessoas vão. Então, como que essas escolhas que as pessoas começam a fazer, né? E que da próprio nome de Deus, né? Para a gente. Quando a gente pensa no Tupi, Deus é Nyanderu, né? Aquela coisa que significa aquele que é, não tem razão para ser, ele apenas é, né? Se existe natureza, se a gente vê a pegada de uma onça ou de algum animal, a gente sabe que Deus está ali, né? Se a gente tem água, a gente tem ervas para fazer remédios, se a gente tem comida, é uma prova que Deus existe. Já na sociedade branca, eles cobram tanto que as pessoas sigam uma religião, mas ao mesmo tempo eles sempre questionam a existência de Deus. Já para os indígenas, não. Não há essa necessidade de questionar ou de provar a existência de Deus, porque se a gente está vivo, se a gente tem comida, a gente tem família e está todo mundo saudável, é uma prova de que Deus existe. Então, a gente perceber essas diferenciações na própria cultura, né, de como que essas culturas indígenas, nas suas diversas moldagens, né, que a gente ainda tem 305 povos, mas como essas culturas que são milenares podem ainda nos ensinar bastante nesses processos. E nesse sentido de escolha, a gente tem que perceber como que essas escolhas são impulsionadas por vantagens, né? A gente às vezes escolhe uma coisa que é mais vantajosa para a gente. Às vezes, tem duas opções de caminho. Esse aqui você vai mais rápido. Esse aqui demora mais. Que é um caminho, às vezes, que quando vem alguns amigos na aldeia, eu digo, você tem dois caminhos, você quer ir por qual? Aí ele diz, qual que é o melhor? Eu disse, esse aqui é mais rápido. Mas a gente passa dentro da cidade e é cheio de trânsito, tem fumaça, buraco na rua, um monte de coisa feia. Esse aqui demora mais, mas a gente passa por dois lagos, tem uma floresta assim do lado, muito bonita. Às vezes a gente consegue ver uns animais assim que passam pela pista e é muito mais bonito. Aí geralmente eu consigo convencer as pessoas de ir pelo caminho mais longo, porque é mais bonito de ver. Então, na mesma coisa é a vida. Às vezes as pessoas estão escolhendo só o caminho mais rápido, né? Ou seja, o caminho que tem mais vantagem, o caminho que tem mais lucro, né? Nesse sentido. Então, às vezes a gente entender que essas escolhas, né? Ou essas uniões, né? Que a gente está refazendo esse processo de reunir, vai muito com as nossas escolhas. E às vezes não é escolher o mais rápido, mas sim escolher o que é mais bonito, ou o que é mais prazeroso, ou que pode trazer mais benefícios não só para você, mas para toda a sua comunidade, para todo o seu povo. E nesse processo de reunir, né, de unir, eu trago o meu terceiro estímulo, que é uma frase de uma música do povo Pataxó, que é Muká Mucaú, que é a tradução dessa palavra no Pachorrã, é povo unir para reunir, ou seja, é como se fosse o hino do povo Pataxó, né? Que é Pataxó Muká Mucaú, ou seja, povo Pataxó unir para reunir. Então, né, é que por muito tempo o povo Pataxó passou por um período de guerra mesmo, né? Que foi o primeiro povo que teve contato com os portugueses. E quando vieram, né, depois do período de extração, eles foram massacrados mesmo para poderem roubar o território deles. Então, muitos povos tiveram que se separar. Então, é uma aldeia muito grande, é um povo que tem aldeamentos que são muito distantes, e eles tiveram esse processo de reunião, né, de reunir, até para o próprio resgate da língua. Então, uma frase que eu trago para a gente entender melhor como esses processos de reunir, né, e unir.
que unir e reunir, apesar de ser parecidas, mas são diferentes. Porque unir é uma coisa que a gente já está próxima e a gente acaba unindo. Ah, vamos unir aqui para a gente fazer uma decisão ou fazer uma conversa, fazer alguma coisa. E reunir é uma coisa que um dia se separou, mas a gente precisa agora trazer de volta para compor, né, essa nova formação, né? Então é uma coisa diferente. Unir é uma coisa que já está próxima, faz uma pequena união, e reunir é uma coisa que um dia se separou. Foi aí que eu lembrei desse processo de decisão, né? Desfazer essas separações. E foi uma coisa que eu vi bastante lá no povo Pataxó, que é um povo que eu gosto muito, não só por causa do Biraci, porque o Biraci é meu irmão Pataxó, mas é um povo que me inspira bastante. E eu trago também o meu quarto estímulo, que é sobre uma frase que é da Sônia Guajajara, que é uma amiga também, e uma grande liderança aqui no Brasil, que representa não só aqui dentro, mas também em outros lugares do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, em vários outros lugares ela faz essa representação, que ela traz a frase que é: a luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas. Porque quando no Brasil teve esse processo da colonização e trouxe essa questão da disputa por terras, né? Houve essa negação das culturas indígenas dentro do Brasil nesse interesse da conquista da terra. Até hoje a gente tem a principal pauta do movimento indígena no Brasil é a demarcação de terras. Mas só que não é a única pauta. A gente tem a questão da saúde diferenciada, porque tem povos que moram em lugares muito longe, que não tem como ser atendidos por hospitais, em municípios e tal, porque é muito longe, mora em beira de rios, mora no meio da floresta amazônica. Outros povos moram muito afastados, geralmente as aldeias indígenas são muito afastadas. Aqui no Ceará tem aldeias mais próximas da cidade, mas em outros estados, principalmente no norte, as aldeias são muito afastadas. E tem essa necessidade dessa saúde diferenciada. E também a educação, porque a educação aqui no Brasil, acho que a primeira educação, o primeiro modelo de educação que chegou no Brasil teve a função, né, a missão de apagar as culturas indígenas, que foi um modelo de educação jesuítico, né, trazido pelos jesuítas, que tinha essa intenção mesmo de apagar a cultura indígena, catequizar os indígenas e fazer eles falarem português. Veio um teatro, que era o Teatro Gentil, se eu não me engano, que era um teatro jesuíta. Os jesuítas queriam trazer essa homogeneização, dizer que o índio tem que ser assim, 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 que até hoje a gente encontra nos livros didáticos, né, essa generalização. E os jesuítas trouxeram esse modelo educacional que tinha essa ideia de apagar as culturas indígenas. Ou seja, se você não podia mais falar a sua língua, você tinha que falar o português. Então, a educação é uma das pautas indígenas muito importantes, porque a gente pauta uma educação diferenciada, onde a gente aprenda o português, a matemática, a geografia e a história, mas também aprenda sobre o nosso povo, sobre a nossa cultura, né? Então, tem povos que conseguem fazer isso bem, como o povo Caingangue, o povo Funiô, que até os 3, 4 anos de idade, as crianças só falam na língua nativa. Só vão aprender português depois de 5 anos de idade, porque aí eles têm a sua língua nativa como primeira língua e acabam falando português com sotaque, né? Porque tem sotaque da língua nativa, como o povo Funiô, o povo Caingangue, o povo Guarani, né? Hoje, né? Porque os Guarani foram muito reprimidos pelos os jesuítas. Mas só que essas lutas, né? A saúde, os direitos e a educação, elas só podem ser possíveis se a gente tiver o nosso território garantido. Então, por isso que a luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas, porque sem o território garantido, também não, a vida também não pode ser garantida. E se a vida não é garantida, a educação, a saúde também não podem ser garantidas. E essa frase traz também essa ligação de como que tudo está conectado, né?
que a luta pela Mãe Terra é o que vai dar essa subsídios para a gente ter também essa luta pela saúde, essa luta pela educação, que os povos indígenas no Brasil é uma história de lutas, né? Porque no Brasil, apesar de espalharem que no Brasil não tem guerra, no Brasil não teve revolução, o Brasil não teve nada disso, mas na verdade os povos indígenas vivem em luta desde que os portugueses colocaram os pés aqui. Vocês estão falando de Portugal, mas Portugal teve um papel muito grande na destruição do Brasil. Mas é uma coisa que a gente começa a... E hoje eu estudo muito sobre isso, de como que os portugueses, né, fizeram a cultura indígena ser o que ela é hoje, né? Principalmente nas suas lutas. E quando eu comecei a estudar geografia, e eu comecei a estudar mais a fundo as pinturas corporais, porque até então eu estudava formas, significados, cores, né, materiais. E quando eu comecei a entender por que aqui no Ceará não tinha tantas pessoas fazendo pintura corporal e por que eu não tinha muitos registros sobre pintura corporal, porque quando eu comecei, eu me interessei, quando eu falei que eu vi aquela tinta que ficava 15 dias na pele e achei aquilo um máximo, eu comecei a pesquisar. Onde é que eu vou encontrar aqui padrões de grafismo que eu posso fazer em mim? Eu comecei a perguntar às pessoas dentro da minha aldeia e ninguém sabia muita coisa. E eu comecei a me questionar, por que essas pessoas não sabem? E eu ficava, e às vezes culpava eles. Nesse sentido, eu culpava os meus parentes. Nossa, eles não sabem, são desinteressados, eu não entendia por que eles não tinham esse conhecimento. Então, quando eu comecei a estudar na universidade, eu comecei a estudar sobre povos indígenas, sobre o processo de povoamento no estado do Ceará, no Brasil, no Nordeste, eu comecei a ver que no Nordeste se tinha os jesuítas com esse processo educacional, eles procuravam os povos que eram mais submissos ou que eram mais religiosos. Os Guarani, eles são muito religiosos. Os Guarani não é um povo guerreiro, ele é um povo de espiritualidade, é um povo que reza, é um povo de oração. Diferente dos Tupinambá, de quem eu descendo, que é um povo de guerra. Os Tupinambá, eles acreditavam que Nhanderu deu o dom da guerra para eles. E ai dos inimigos que topassem com os Tupinambá numa guerra de lança e flecha, porque eles não sobreviveriam. Então, os portugueses entraram pelo lado errado, porque eles começaram no lado mais valente, ou seja, mais envolvido com luta, né? Então, quando eles começaram o processo de conquista de território, por um lado no Nordeste brasileiro, com um povo tão arisco, começou um massacre muito grande no Brasil. Então começou a morrer muito índio. Morreu Tupinambá, morreu Pataxó, morreu Potiguara. E isso afetou dentro da cultura da pintura corporal. Porque se você se assumia indígena, você morria. E os povos que eram mais submissos, como os Guarani, começaram a ser submetidos às reduções jesuíticas, né? Por isso tinha esse nome redução, porque eles traziam todos esses indígenas, concentravam em pequenos locais, onde eles iam ser catequizados e trazer essa educação, onde ia ser esse processo de educação, mas na verdade era de silenciamento da cultura, ensinar o português, tocar rabeca, né? Tocar violão, essas coisas bonitinhas que a gente vê hoje, mas foi uma coisa bonitinha que foi apagando culturas. E nesse processo, aqui no Ceará, que era um povo muito arisco também, os Cariri, Tupinambás, Potiguaras, eles foram morrendo. E quem se assumia indígena morria. Então, nesse sentido, você negar a sua origem, não usar o cocá, não usar o brinco, não usar as pinturas, era uma forma de sobrevivência. Então, quando as pessoas, os que sobreviviam, né, que geralmente eram as mulheres, então geralmente aqui a gente pergunta assim, você é indígena? Automaticamente a pessoa responde não, como uma resposta, né, que a gente depois, quando eu comecei a estudar terapia,
eu vi que tem respostas na nossa cabeça que são automáticas por algum motivo, e a gente não sabe por quê, que eles chamam de memória RAM, né? Que é um registro automático de memória. Então, automaticamente a pessoa diz, não, mas minha avó é. Ou então, não, mas minha bisavó é. E sempre essa relação é materna. Eu comecei a... Por que essa relação é materna e por que essas pessoas negam tão rápido, sem nem pensar? E aí meu tio, o Pajé Barbosa, ele, numa reunião aqui, um pesquisador estava aqui e falou... Meu tio perguntava, você é indígena? Ele falou, não, mas minha avó é. Aí ele falou que todo mundo falava isso para ele. Aí começou a perguntar às pessoas: ó, você já viu uma bananeira que dá goiaba? Aí ele falou: não. E, então, como que sua avó é índia e você não é? Então, foi aí que eu comecei a entender que, depois conversando com minha mãe, ela dizia que quando ela morava aqui na aldeia e ela era pequena, e chegava pessoas estranhas, eles tinham que se esconder e não podiam aparecer. Ah, você chegou gente estranha, menino não pode estar na sala, menino não pode estar ali no meio, tem que se esconder, ir para os quartos e ficavam olhando nas frestas das portas. E minha mãe também dizia que quando se matava um bicho com pena, né, galinha, pato, elas não podiam brincar com as penas. Tinha que queimar ou então enterrar, porque fazia mal. Faz mal brincar com pena. E por que essa brincar com pena fazia mal? As pessoas não podiam ver eles. Eu comecei a entender que eram processos que os mais velhos foram adotando de proteção a seus herdeiros, né? Os seus que iriam manter depois aquela tradição, aquela cultura. Então, se você brincasse com pena, que é isso que a gente faz os brincos, faz os cocares, fazia mal por quê? Porque se as pessoas entendessem que eram indígenas, poderiam morrer. Ou poderia ser levados para ser escravizados. Por isso essa relação, geralmente a mãe, a minha avó era, e aí ainda é completa, para piorar ainda completa, diz assim, foi pegue a dente de cachorro. Dente de cachorro é que eles caçavam com cachorro. Então, quando é pegue a dente de cachorro, que o cachorro pegava, mordia e ele ia lá e pegava essa pessoa, que era caçada, né? Estava sendo caçada. Ou então a laço. Ah, foi pega a laço. A laço é porque foi caçada também. Então, essas indígenas que eles às vezes se orgulham, eu não sou, mas minha avó era e foi pega laço, quer dizer que eu sinto muito, mas sua avó foi sequestrada, ela foi violada e nasceu você de fruto dessa violação e você nega isso. E essa negação, depois eu comecei a entender né, nos cursos de terapia, que aí é importante essas escolhas que eu fui fazendo na minha vida, né? Terapia, arte plástica, geografia, porque uma me ajudou a entender a outra, as outras coisas. E eu vi que na geografia a gente tem uma disciplina que é bem legal, que é cartografia, que a gente aprende mapa, a gente aprende a mexer no Google Maps, no Waze, essas coisas, em formas mais fáceis, né? E a gente começa a entender que a gente não tem uma trajetória no mapa se você não dá a sua origem e se você não diz onde você quer chegar. E geralmente as pessoas estão perdidas no mundo, né, buscando o sentido da vida. Hoje, o que é que você vai no psicólogo? O que é que eu não quero saber o sentido da minha vida? Às vezes o próprio psicólogo não sabe o sentido da vida dele e ele tem que dizer o sentido da sua. Então, no mapa, se você não tem um ponto de origem, você não consegue um caminho para onde você quer chegar. E no mundo que a gente está, né, vivendo esse capitalismo, a globalização, as pessoas crescem sabendo onde elas querem chegar. Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ter uma casa grande, eu quero ter não sei o quê. Sabem onde querem chegar. Mas elas esquecem de olhar para onde elas vieram. E no meio do caminho, elas se perdem, porque elas ficam, como no GPS, sem uma rota. Quando você põe ali o GPS, você sai do caminho, o GPS fica ali recalculando rota. Enquanto ele está recalculando rota, você fica ali totalmente perdido. Você não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai para frente.
Então, mais ou menos é isso na nossa vida. As pessoas estão esquecendo de olhar para onde elas vieram e só olham para onde elas querem chegar. E era o que estava acontecendo comigo. Eu queria ser engenheiro, mas eu não estava olhando para de onde eu vim. Então, quando eu comecei a estudar antropologia, e depois eu estava dando um módulo nos cursos de terapia, que era antropologia para terapia, né? Como que a antropologia podia ajudar nesse sentido da terapia? Se eu não sei de onde eu vim, se eu não reconheço as minhas origens, indígenas, africanas, ciganas, seja qual for, eu não consigo fazer uma trajetória para onde eu quero seguir. Às vezes eu posso ter um olhar, eu quero ser isso. Mas às vezes você está no caminho certo, porque é uma coisa que é instintiva. Então, mas às vezes você está no caminho errado, porque é uma coisa que o capitalismo, a globalização conseguiu colocar na sua cabeça uma coisa para você ser sem você realmente querer ser. Então, se a gente não fixa nossos pés nas nossas origens, né, seja elas quais forem, é muito mais difícil de a gente saber se está indo no caminho certo. Então, é por isso que tem tanta gente procurando o sentido da vida, porque eles não estão dando ponto de origem no GPS da vida deles. Eles estão tendo só o ponto de destino, mas eles não estão botando o ponto de origem deles. Então, é uma coisa que é muito complicada, porque tem gente que... Eu tenho um amigo que ele é formado em engenharia e depois, já adulto, foi ser psicólogo. Esqueceu a engenharia. Porque quando ele estava fazendo engenharia e tal, ele não tinha essa conexão, esse trabalho de autoconhecimento que ele tinha. E quando ele começou a se reconectar, ele viu que estava no caminho errado. Então, ele só ia saber se estava no caminho errado se ele tivesse tomado a decisão errada. Então, ele foi para o caminho que ele estava achando certo naquele momento. Então, ele foi ser psicólogo e até hoje trabalha com psicologia e é muito feliz nisso. Então, eu comecei a ver nesses caminhos da pintura corporal, que quando eu disse assim, eu me conectei com a minha cultura, conectei com a minha cultura, com os meus ancestrais, né, com os meus encantados, e eu disse, eu tenho que fazer a geografia. Eu não precisei nem estudar, eu entrei direto, porque eu estava começando a seguir um caminho que realmente era para eu seguir, ou que meu espírito, né, o que os meus protetores, meus encantados estavam dizendo para me seguir. Então, tudo foi se conectando. Os cursos de terapia, o trabalho com pintura corporal, o trabalho com a geografia, o trabalho com comunicação, eu sou comunicador da Mídia Índia, que é um coletivo de mídia livrismo composto por indígenas, né, do Brasil. Então, eu fui vendo que essas escolhas, né, essas decisões que depois vão se unir, né, fazer uma decisão no sentido de escolher vários caminhos. Por que eu não posso ser tudo isso? E como elas se unem, né? Elas desfazem essa separação que parece que existe entre saúde, educação e antropologia, e elas começaram a se unir e mostrar que quando a gente junta isso, as coisas ficam mais fáceis. A gente começa a entender as coisas melhores. Elas começam a fluir de forma diferente. Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho também de educação com a pintura, foi quando eu comecei a fazer oficinas. As pessoas, outros indígenas começaram a me pedir para fazer. Ah, você não faz oficina de pintura? Que a gente queria aprender, a gente sabe, mas é muito pouco. Então foi aí que eu fui dando oficinas, e eu dei oficina de pintura, inclusive lá, né, no intercâmbio lá em Gorka, eu fiz uma oficina também de pintura. Aí fiz lá em Vancouver, lá com o pessoal da Universidade de Vanessa. Aí fiz aqui no Ceará, fiz em Pernambuco, em Salvador, em Brasília, na universidade. Universidades me chamam para dar oficina, escolas, e principalmente, que é o que eu gosto mais, outros povos indígenas me chamam para isso. E teve um povo em especial aqui no Piauí que sofreu muito com essa questão da colonização, e eles perderam totalmente a cultura do grafismo. Eles não sabiam mais pintar, eles não tinham nenhuma pintura. Eles tinham o ginipapo e o urucum na casa deles, mas não sabiam que aquilo fazia tinta.
E foi aí, vocês têm lucro aqui? Tem, a Junipapo tem, mas eles não sabiam que aquilo fazia pintura. Começar para isso, que aquilo era, dava para pintar. É bom para cicatrizar, é bom para um monte de coisa, fisicamente, né, biologicamente. Ele é bom porque conecta a gente com o nosso espírito. Fui falar na relação das pinturas com a espiritualidade, os rituais, né, pinturas de ritualísticas, de casamento, de batizado e outras coisas. E fui mostrar que não é porque eles não tinham mais o grafismo, não tinham nenhum registro, que eles não poderiam criar novos. Foi que aí que eu comecei a explicar sobre cultura. A cultura ela é dinâmica, ela é plural, né? Existem várias e ela é dinâmica. Ela não é uma coisa que tem um ritmo, né? Ela pode reduzir, depois aumentar, ela pode ficar mais frequente ou menos frequente. Isso só dependia deles. Então eu comecei a mostrar como eles podiam recriar, mas como é que a gente pode recriar esses grafismos? Aí eu falei, ó, vocês recriam a partir da geografia. Eu comecei a notar que as pinturas corporais, elas são uma representação da paisagem. Então, geralmente, as pinturas corporais simbolizam pele de animais, que faz parte da fauna, né? Que é parte da paisagem. Representam rios, representam montanhas, folhas, né? A folha da jurema, a samaúma, e vários outros também elementos, a colmeia, o jabuti, a onça, o gato do mato, as cobras, né? A cobra coral, a jiboia, a caninana. Então, eu fui mostrando que as pinturas é a partir da paisagem deles. E eu comecei, ó, o que vocês têm de importante no povo de vocês? Quando fala povo Tabajara, automaticamente vocês lembram o coco babaçu e a carnaúba. Então, vamos criar uma pintura a partir do coco babaçu e da carnaúba. E eles começaram a produzir, eu peguei todas as produções deles e juntei em um único grafismo. E eu botei na lousa e falei, ó, e o que vocês acharam? Isso simboliza isso da carnaúba, isso do coco babaçu. Ah, tá faltando uma coisa. Aí eu fui lá e falei, agora tá perfeito. Eles foram lá e tiraram fotos. É a nossa pintura. E eu falei, ó, se eu chegar aqui daqui a 2 anos e vocês estiverem todos pintados com essa pintura, vocês fazendo sua própria tinta, vocês podem bater no peito e dizer, a gente recriou a nossa cultura. A gente reativou, né? A gente acordou a nossa cultura. Porque era uma coisa que para eles estava silenciada, mas precisava de alguém lá dizer que não é porque a sociedade diz que o índio é só aquele que segue aqueles parâmetros que é índio. Então fui lá dizer que não. Tem um monte de branco, antropólogo dizendo que a cultura é dinâmica e ela é plural. E a gente interpreta ela do jeito que a gente quer. Então, se o branco está dizendo e o branco só diz que é verdade o que ele diz, então vamos usar a verdade deles contra eles. Então, a gente começou a fazer um processo de recriação dessas pinturas. E hoje, que é inclusive, eu vou até escrever um projeto de mestrado para falar sobre esse caso do povo Tabajara no Piauí. Porque hoje eles mesmos estão dando oficinas de pintura para outros jovens. Então, eles aprenderam a pintar e pintam super bem e começaram a recriar suas próprias pinturas a partir disso. Então, foi uma coisa que eles começaram a reunir, né? Coisas que estavam separadas. Estava lá a tinta, estava lá a fruta, estava lá as formas. E eu comecei a mostrar a eles que eles podiam unir isso e recriar a cultura deles. E com isso fortalecer a identidade, fortalecer a espiritualidade e todo esse processo de territorialidade que eles tinham. E eu acho que eu tenho mais uma frase que, inclusive, eu vi hoje. Eu vi hoje a frase. Eu tinha escrito outra e eu vi outra. Eu vi a frase hoje e eu lembrei, rapaz, isso aqui não apareceu por acaso. Aquelas coisas que aparecem do nada, assim. Mas só que eu vi que não era coisa daqueles dados que eles roubam da gente, porque eu não falei para ninguém. Era uma coisa que estava na minha cabeça. Eu não falei. Então, o computador não escutou e eu não digitei em lugar nenhum. Então, foi uma coisa que apareceu por acaso. Que é uma frase que é de uma tradição africana, mas agora eu não sei de que povo nem de que país é.
mas é uma frase que eu achei muito interessante e eu quis trazer isso para vocês, que a frase é assim: cuide-te para não te separar de ti mesmo. É melhor que o mundo fique separado de ti do que tu separado de ti mesmo. Ou seja, não é o que o mundo... Eu entendi assim, claro. Não é que o mundo queira você seja daquela forma, mas às vezes você começa a seguir uma coisa que o mundo está tendenciando, mas você começa a se sentir cada vez separado de você mesmo. Você começa a se sentir cada vez uma pessoa mais estranha. Cara, eu não era assim, eu tô indo, mas não é uma coisa que está me fazendo bem, não é uma coisa que está me trazendo sensações boas. Então é melhor que você continue junto de você mesmo em todos esses aspectos que a gente foi dizendo, de espírito, de biologia, de emocional, você continue junto de todo esse pacote que o ser humano é, do que você seguir uma tendência de uma sociedade, de um mundo, e você acaba se desencontrando de você mesmo. Então, é como se você tivesse seu ponto de origem lá no seu GPS e você acaba tirando esse ponto de origem para colocar o ponto de origem de outra pessoa. E às vezes acaba você seguindo o caminho que não é seu e sim um caminho de outra pessoa. E eu acho que é isso.